Fala pessoal, vamos para mais um vídeo no canal. É o seguinte, tem muita coisa acontecendo no mundo neste momento, mas aqui no Brasil, o principal assunto continua sendo o julgamento, a continuidade do julgamento do ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Ontem tivemos o voto de Alexandre de Moraes, que é o ministro relator, tivemos também um voto de Flávio Dino, e os dois votaram pela condenação de Bolsonaro e de todos os outros envolvidos na trama golpista, na chamada trama golpista. E hoje os designados a votar seriam Carmen Lúcia e Fux. E já se esperava alguma divergência no voto de Fux com relação aos votos de Moraes e Dino. Porém, o ministro Fux surpreendeu a todos ao divergir completamente. Ele divergiu completamente de Moraes e de Dino. Ele votou pela absolvição de Bolsonaro e também dos outros envolvidos na maioria dos crimes. Somente o delator Cid que foi condenado em um dos crimes. Mas entre as divergências, podemos destacar que Fux disse que o STF não é competente para julgar Bolsonaro por ele ser ex-presidente da República. Fux também disse claramente que esse julgamento deveria ser no plenário e não designado a uma turma. Ainda mais uma turma que tem Cristiano Zanin, Moraes e Dino, que são totalmente ligados ao presidente Lula, e Moraes, inclusive, é vítima em um dos processos. E olha, o voto de Fux foi tão longo que ultrapassou o voto do relator Moraes. Moraes falou por mais ou menos 5 horas, o Fux acabou falando hoje o dia inteiro, e o voto de Carmen Lúcia vai ter que ficar para amanhã. E a coisa já começou com um desentendimento entre Moraes e Fux. Isso porque havia sido combinado que nenhum ministro interromperia o voto do outro. E no voto de Moraes, o ministro Dino acabou pedindo uma parte, o que foi concedido por Moraes. Porém, o Fux ficou irritadíssimo por isso, porque havia sido combinado outra coisa e já começou o julgamento com eles descumprindo esse combinado. Vamos acompanhar isso. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux, os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. E nessa parte pedida por Dino, ele acabou mandando uma indireta para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que inclusive está acompanhando esse julgamento de perto. Há quem diga que se Bolsonaro for condenado, os Estados Unidos poderão tomar mais medidas contra o Brasil, que já está pagando tarifas altas em alguns produtos nas suas exportações, e também ministros do STF podem sofrer mais sanções, assim como já está sofrendo Moraes. Então vamos acompanhar esse momento que Dino manda um recado firme aí para Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Agora vamos acompanhar o momento onde Fux fala que acampamentos em frente a quartéis não configuram crime. Essas manifestações em frente a quartéis não são crime e Fux prova isso dentro da lei. Acompanhe o que diz Fux sobre esse assunto. Artigo 359-T abrange ainda a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas. A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja,
não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais. Agora vamos acompanhar o momento em que Moraes fala sobre a tentativa de assassinato sofrida por ele mesmo, por Alckmin e também pelo presidente Lula. Moraes foi muito enfático nessa fala e teve isso como base para a condenação de Bolsonaro e dos outros réus. Acompanhe aí. Nem os mais pessimistas podiam esperar que o que estava sendo planejado seria o assassinato do presidente e vice-presidente eleitos e do então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eu mesmo. Em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, o vice-presidente, em virtude, principalmente do primeiro, diziam, pela vulnerabilidade de seu atual estado de saúde e sua frequência aos hospitais, cogitaram envenenamento ou uso de remédio que induzisse o colapso orgânico. Não é possível alguém querer normalizar todo esse iter criminis desde meados de junho de 2021 até esse momento em que, com armamento pesado de forças especiais do Exército, se pretendia matar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e com envenenamento ou remédio para induzir a colapso orgânico, se pretendia matar o presidente eleito da República. E em seu à parte, Dino se assusta com o nome do plano, Punhal Verde e Amarelo. O ministro do STF ficou indignado porque o nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela, e sim Punhal Verde e Amarelo. Acompanhe essa fala e esse argumento do Flávio Dino. Veja que o nome do plano era Punhal. O nome do plano não era Bíblia Verde e Amarela. Era Punhal Verde e Amarela. Os acampamentos não foram em portas de igreja. Eu tenho uma fé religiosa profunda. Entrei aqui no Supremo com 10 santos, tem mais de 50 agora. Porque preciso deles. Mas creio que, se você está com intuito pacifista e você tem uma irresignação, você vai à missa, vai ao culto. Ou, quem sabe, até acampa na porta da igreja. Mas não, os acampamentos foram na porta de quartéis. E eu sei que se reza nos quartéis, mas, sobretudo, nos quartéis há fuzis, metralhadoras, tanques. Então, a violência é inerente a toda a narrativa que consta dos autos. Vamos acompanhar agora o momento que Fux cita os Black Blocs e muitos outros atos que, de acordo com ele, foram muito piores que o 8 do 1 e que não sofreram nenhum tipo de punição nessa magnitude que Moraes está querendo para Bolsonaro. Acompanhe essa fala. Completamente depredada. É fato notório que em todos esses eventos houve envolvimento de pessoas doutrinadas pela estratégia denominada Black Bloc, destinada a incitar a população à desobediência civil por meio de atos violentos, em especial a depredação de agências bancárias, concessionárias de veículos e prédios públicos. O intento subversivo organizado é retratado, inclusive, em um manual de ação direta Black Bloc, com instruções detalhadas para a adoção de táticas de guerrilha e de convencimento social, por meio de simbologias contra o capitalismo e as instituições públicas. Agora vem a perplexidade. Nada obstante, em nenhum desses casos, oriundo dessas manifestações políticas violentas, até pela data, se cogitou de imputar aos seus responsáveis os crimes previstos na então vigente Lei de Segurança Nacional, que repetia a disposição tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito. Tentar impedir com emprego de violência ou grave ameaça o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. Devastar, saquear, incendiar, depredar, provocar explosão,
praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo por inconformismo político. Vejamos agora o momento em que Moraes se diz perplexo com as anotações do general Heleno. De acordo com Moraes, o general Heleno usava sua agenda para fazer anotações golpistas. Acompanhe a fala. Não é razoável achar normal um general do Exército, general 4 estrelas, ministro do GSI, ter uma agenda com anotações golpistas, ter uma agenda preparando a execução de atos para deslegitimar as eleições, para deslegitimar o poder judiciário e para se perpetuar no poder. A Polícia Federal apreendeu a agenda de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que se encontra no telão, que possuía várias anotações feitas pelo réu, consistentes em diretrizes estratégicas, dentre as quais foram listadas ações a serem implementadas pela organização criminosa, inclusive sobre o estabelecimento de uma desinformação sobre urnas eletrônicas para descredibilizar o sistema eletrônico eleitoral brasileiro. Eu não consigo, ministro Flávio, entender como alguém pode achar... Agora vamos acompanhar o momento em que Fux cita o Mensalão. O Mensalão, muito famoso no governo Lula, foi citado por Fux durante o julgamento de Bolsonaro. Vamos acompanhar essa fala também. Uma forma de golpe gradual que o plenário desta Corte já teve a oportunidade de examinar consiste na usurpação do patrimônio público por um governo eleito para a compra de apoio político necessário à sua manutenção no poder, desequilibrando a disputa eleitoral e desestimulando o surgimento de opositores. Essa situação foi assim descrita pela Procuradoria-Geral da República em sua denúncia na Ação Penal 470. Todos os graves delitos serão imputados aos denunciados ao longo da presente peça. Tem início com a vitória eleitoral de 2002 do Partido dos Trabalhadores no Plano Nacional e tiveram por objetivo principal, no que concerne ao núcleo essencial, não quero citar personagens, garantir a continuidade do projeto de poder daquele determinado partido, diz a Procuradoria-Geral da República, mediante a compra de suporte político de outros partidos políticos e do financiamento futuro e pretérito, com o pagamento de dívidas de suas próprias campanhas eleitorais. Na ocasião, o ministro Celso de Mello elucidou com clareza meridiana o caráter ofensivo às instituições democráticas daqueles delitos reconhecidos pela Corte, qualificando o comportamento delinquencial gravíssimo dos condenados, também chamados por sua excelência de os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional, os transgressores da ética do poder. E agora vamos acompanhar o momento em que Fux afirma com todas as letras que Bolsonaro não deveria ser julgado por uma turma do STF, e sim pelo plenário. Esse argumento, inclusive, embasou sua decisão para absolver Bolsonaro e o resto da turma nesse julgamento. Veja a fala do Fux. Duas turmas estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. E há um dado curioso. A Constituição Federal, em razão do número diminuto, somos 11 ministros, ela não se refere a turmas, ela se refere ao plenário. E seria realmente ideal que tudo fosse julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, com a racionalidade funcional que hoje nós temos por força dos nossos instrumentos digitais e de tecnologia e de inteligência artificial. Assim, partindo da premissa de que compete ao plenário o julgamento das ações penais contra alguém que está sendo julgado como presidente da República, e aqui, admitindo-se, isso é importantíssimo, o primeiro caso que foi julgado foi no plenário. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o primeiro caso de uma pessoa
de um cidadão carente no plenário do Supremo Tribunal Federal. Um homem sem qualquer prerrogativa de foro. E o presidente Lula está irritadíssimo com o Trump, porque Trump, repetidas vezes, tanto na sua rede social como através da embaixada americana, vem colocando falas onde demonstra estar monitorando o Brasil. E isso o Lula não tem gostado. Então veja o recado direto e reto que Lula mandou para Trump. Ia ser muito melhor para os Estados Unidos do que ficar brigando com a gente. Não, cara, ao invés do Trump ficar brigando com a gente, o Trump poderia vir conhecer o nosso sistema interligado. Seria muito melhor. Ele ia perceber que ia ser muito melhor para os Estados Unidos do que ficar brigando com a gente, que não quer brigar. Vou repetir o número aqui. Presidente Trump, por favor, olhe. São 175 mil quilômetros de extensão de rede de transmissão, sabe, interligada. Aqui tudo é igual. E a gente ainda vai interligar com outros países da América do Sul. Isso para o mundo inteiro. Nós temos que mostrar isso. Se o Trump vier, nós vamos ter que levar esse painel para ele ver e comparar com o painel americano. Para ele saber que nós acreditamos em nós somos um país soberano e nós somos dono do nosso nariz. E no mais, pessoal, o ministro Flávio Dino acionou a Polícia Federal porque ele vem sofrendo graves ameaças após o seu voto a favor da condenação de Bolsonaro. Bolsonaro, por sua vez, foi autorizado por Moraes a fazer um procedimento cirúrgico em um hospital particular de Brasília. Então, domingo, Bolsonaro deixará sua prisão domiciliar e se direcionará para esse hospital para fazer o seu procedimento. Obrigado por acompanhar até aqui. As novas informações você sabe que você encontra aqui no canal do Professor Elias Notícias e Atualidades. Valeu, galera. Grande abraço.